Queridos irmãos, recebam o meu abraço fraterno. Que Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe. Agradecemos pela oportunidade do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados. E falar sobre o Dia de Finados é falar sobre a morte. Fomos buscar na história o porquê comemora-se o Dia dos Finados. Os homens primitivos tiveram necessidade de desenvolver uma técnica para afastar de seus familiares o corpo dos seus entes queridos. As pessoas ficavam junto aos cadáveres em decomposição. Isso era muito prejudicial à saúde. Então alguém com certeza foi instruído pelo plano espiritual e teve a inspiração de praticar a cremação. Isso já na antiguidade. E segundo nós buscamos nas pesquisas, a cremação é datada de 5 a 7 mil anos. Então, há muito tempo convivemos com o processo de cremação. Já o sepultamento aconteceu também com os homens primitivos. Então eles desenvolveram essas técnicas para afastar o ente querido dos seus afetos. E o sepultamento era feito em determinada época com os pertences do falecido. Sabe por quê? Nós temos o conhecimento que a mediunidade sempre existiu. E por que eles faziam o enterro com os pertences do falecido? Porque muitos dotados da mediunidade da vidência enxergavam os falecidos e daí eles compreenderam que o falecido tinha vindo buscar os seus pertences. Então, por isso que eles decidiram fazer o sepultamento do corpo com seus pertences. Os egípcios, então, desenvolveram a técnica de embalsamar os corpos. Então, eles já tinham uma visão um pouquinho mais além, né? Bastante técnica, né? Embalsamar os corpos. Os filósofos gregos, Sócrates e Platão, tinham uma outra visão a respeito da morte. Eles disseram que a busca e as conquistas das virtudes seria a única maneira de se viver bem e a única maneira de ter uma morte feliz. Vejam só, queridos irmãos, as virtudes eleva o espírito. Sócrates, ele teve uma condenação e foi preso. Ele estava predestinado a morrer ao tomar cicuta. E um guarda, sabendo que ele ia morrer através da ingestão de cicuta, disse a ele: "Você não tem medo de morrer? Eu abro o portão para você fugir." E o Sócrates respondeu: "Você acha que este corpo é Sócrates? Se enganas. Sócrates é uma luz, é uma memória, é uma imagem universal." Vejam, queridos irmãos, o que esse espírito chamado Sócrates enxergava além dos seus olhos físicos. Então ele tinha essa visão espiritual, essa certeza de que a vida após a morte continua. A igreja escolheu um dia no calendário e caiu nesse dia 2 de novembro para celebrar a memória de seus santos e de seus mártires da igreja. Então é por isso que celebramos o dia 2 em memória aos finados. Por que tememos a morte?
Tem uma história que é muito engraçada. Um prefeito que se preparava para viajar, estava ele lá tranquilo no aeroporto e de repente ele se depara com a Senhora Morte. Nossa, ele levou um susto. E a Senhora Morte diz: calma, fique tranquilo, eu não vim te buscar, eu só vim te avisar que vou levar 300 pessoas da tua cidade. Ele ficou pensativo. Não sei como aquela conversa da Dona Morte e do prefeito saiu dos bastidores e chegou até a cidade onde o prefeito era gestor. Olha, a população estava em pânico porque não sei quem contou que a Dona Morte ia levar 300. Eles ficavam assim: ai meu Deus, será que sou eu? Será que sou eu? E ficaram naquela aflição. Dias se passaram que o prefeito voltou de viagem. Ele ficava meio que assustado. E aí, Dona Morte, levou os 300 que você disse que ia levar? Ah, nem te conto. Eu levei os 300 e mais 1000. Mas por que você me disse que ia levar só 300? Os outros 1000 morreram de medo. Felizmente, queridos irmãos, agora nós compreendemos que morrer é apenas uma passagem. Vejam só a situação dessas pessoas que morreram de medo. A doutrina espírita nos ensina que após a morte estamos mais vivos do que quando estamos aqui nesse corpo. O medo da morte nada mais é que os reflexos desagradáveis de tudo aquilo que nós semeamos. Então, se nós semeamos coisas boas, se nós praticamos as boas ações, nós não tememos a morte. Mas tem algo muito interessante na lei de conservação, que Kardec diz que este medo da morte que nós temos é bem positivo, porque daí nós vamos cuidar do nosso corpo, que é a morada do nosso espírito. Porque daí nós não bebemos, não comemos muita carne, nós nos reeducamos a nossa alimentação, porque se nós comermos através da gula, o que nós teremos? Indigestão. Indigestão nada mais é que prejudicar o nosso fígado. Então nós precisamos tomar esse cuidado com a casa do nosso espírito, que é o nosso corpo. Francisco de Assis estava cuidando do seu jardim e um dos seus discípulos chegou até ele e disse assim: mestre, o que o senhor faria se morresse agora? E sabiamente Francisco de Assis respondeu: eu continuaria cuidando deste belo jardim. Observem, queridos irmãos, que o espírito Francisco de Assis tinha a visão de que somente o corpo morre, somente a matéria. Nós, seres inteligentes, permanecemos vivos. Perguntamos aos irmãos: e nós, o que faríamos se a morte chegasse até nós agora, neste momento? Eu não sei o que eu faria, porque é difícil responder esta pergunta. Nós sabemos que a morte acontece quando os órgãos não funcionam mais. Nós buscamos, através das nossas pesquisas, que a vontade e as emoções não estão no corpo, estão com o espírito e ele leva para onde vamos. Então, nós agora somos almas porque estamos habitando o corpo, e nós não podemos nos deslocar para os lugares, temos que pegar ônibus, bicicleta, carro, e o espírito não, ele se transporta para onde ele quiser, se tiver a permissão. Tem uma cena do filme O Nosso Lar, em que André Luiz vai visitar os familiares, e quando chega até a sala, ouve uma filha conversando. Já se passaram anos que o pai morreu, e a outra filha disse: o pai morreu, acabou. A mãe precisa ser feliz.
E a empregada deles via o espírito. E quando André Luiz chegou até o quarto do casal, viu a esposa com outro companheiro. O que aconteceu? Ele ficou enxumado e baixou a vibração. E quando nós baixamos a vibração, o que acontece? Nós somos aquilo que pensamos. Então André Luiz rapidamente trouxe nuvens ao seu redor. Então o céu, o inferno é o que nós projetamos através do nosso pensamento. Nós sempre somos apegados ao nosso filho, à nossa mãe, ao nosso pai. Claro que amamos esse ser, não queremos perder nunca, jamais, meu Deus. Mas nós temos que compreender que nós temos estágios. O nascer, o viver e o morrer e reencarnar sempre, seja no plano Terra, seja em outros planos. Nós temos esse apego e precisamos trabalhar para que possamos nos libertar. Nós temos o conhecimento da doutrina que no momento que nós nos apegarmos demais, nós não deixamos o espírito fazer o seu curso. Nós temos que compreender que o espírito desencarna e precisa de um tempo para se recuperar. E nós ficamos aqui naquela aflição, chamando o espírito, então ele não sabe se vai ou se fica. Tem muitos espíritos que não querem sair do local onde costumavam ficar, ou no lar, ou no trabalho, onde era a rotina para ele. Por quê? Seus amigos e familiares ficam pensando constantemente nesse espírito e não deixam que ele siga o seu curso, porque o espírito precisa continuar se instruindo. E quando perdemos um ente querido de forma trágica, na nossa concepção, a saudade é tanta que queremos que este familiar se comunique conosco através de sonhos. Então nós ficamos ali naquele apego, queremos de qualquer forma que ele diga alguma coisa para nós. Muitos de nós correm para o centro espírita com a esperança de obter uma carta, algum sinal desse ente querido. Meses se passam e nada, mas nós devemos entender que esse nosso ente querido pode nos enviar mensagem através de uma pessoa, através de um pensamento, e nós não entendemos, então não temos esse discernimento. Ele se comunica assim, ainda mais quando os laços afetivos do amor estão ali solidificados. Nós precisamos sim ter amor pelo nosso ente querido, mas nós temos que rogar a Deus que ele evolua a cada dia, continue crescendo. Então, para uns, a morte é o fim de tudo. Começa no berço, termina no túmulo. Para nós, é o fim de um ciclo e o início de outro. Nós retornamos para a nossa pátria espiritual e que nós estamos aqui de passagem e o nosso corpo é a morada do nosso espírito. Nós sabemos que o espírito é uma energia inteligente que anima a matéria. Tem um dos chakras, quando nós elevamos a mão e colocamos a mão no peito e dizemos assim: a senhora quer falar comigo, e apontamos para o peito. Esta região é uma das chaves principais das nossas emoções, e é por isso que nós temos que controlar as nossas emoções, principalmente quando perdemos um ente querido. Então nós devemos cultivar a fé, a serenidade, para não desequilibrar
este principal chakra que fica aqui no peito. Comecem a observar, irmãos. Nós nunca dizemos: a senhora quer falar comigo e leva a mão na cabeça. A senhora quer falar comigo e aponta para o peito. Então, vamos cuidar das nossas emoções e cuidar desse chakra tão importante para o nosso bem-estar de corpo e de alma. O sono é um ensaio para a morte. Quando nos preparamos para dormir, nós devemos orar e pedir auxílio ao nosso anjo guardião que nos leve para junto dos bons espíritos, onde nós possamos continuar aprendendo e também auxiliando, porque o sono é apenas um ensaio para a morte. Então, quando nós dormimos, aos poucos nós vamos nos desligando e fica ligado entre o corpo material e espiritual, aquele fio prateado que faz essa ligação entre o corpo e o espírito. Nós sabemos que nós temos que estar em constante vigília, porque nunca sabemos quando iremos para a nossa pátria, mas nós devemos refletir que nós escolhemos a maneira de desencarnarmos, seja por morte trágica, seja o acaso que nós dizemos, mas o acaso não existe, nós ficamos apavorados, meu Deus, morreu, mas estava predestinado pelo plano espiritual e nós escolhemos a forma. Nós devemos trabalhar a questão morte em nossos corações, porque é a única certeza que nós temos nas nossas vidas. Muitas vezes nós vemos pessoas que vivem 80, 90, 100 anos, nós dizemos: mas como viveu essa criatura? Bem vivida, quantos anos? Para a eternidade, 80, 90, 100 anos não é nada perante a espiritualidade. A vida aqui é curtíssima, mesmo sendo 70, 80, 90, 100 anos. Vamos ler uma passagem do Livro dos Espíritos que diz: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram na terra? E Kardec responde: às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para ele um alívio. Então, queridos irmãos, nós fomos consultar o Livro dos Espíritos e lá os espíritos deixaram as suas orientações que durante o dia de finados os espíritos vêm em grande quantidade, porque o número de pessoas que estão no cemitério é grande. Cada espírito vem porque o seu familiar, o seu amigo chamou por pensamento. Eles dizem que não só nesse dia, mas em todos os momentos quando nós pensamos no ente querido, ele se aproxima de nós, ele está conosco. Então por isso que nós temos que pensar com amor, mas desapegar para que o espírito siga o seu caminho. Agora, queridos irmãos, nós vamos deixar uma mensagem de um grande amigo que tanto nos ensinou o amor, que tanto ama Jesus e a Virgem Maria. Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina,
Ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as enfermidades e tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, do qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei o meu Senhor, dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Que assim seja. Francisco de Assis.